Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia segundo aquele que nos concede o direcionamento, aquele que nos mantém o espírito reto. Estamos sempre em retidão, o coração reto, da qual agrada, segundo a palavra diz, que Davi, o homem segundo o coração de Deus todos os dias, exceto no caso de Urias. É certo que nós tropeçamos de alguma forma, mas segundo a graça somos justificados, da qual ele faz a confissão no Salmo 51, pequei, fiz o que é mal diante de ti, onde a palavra diz, desde o ventre da minha mãe sou pecador, do qual o próprio Deus reconheceu que o homem é inclinado ao pecado desde o nascimento. A palavra diz que ele se arrependeu de ter feito o homem, do qual mesmo assim ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para isso é necessário humilhar-se diante daquele que nos transforma, daquele que amolda o nosso caráter, aonde pelo seu Espírito ele nos concede variedades de dons, ministérios, as armas da nossa milícia, que não são terrenas e nem carnais, mas poderosas nas regiões celestiais, para destruir os principados e fortalezas, aonde agindo ele ninguém há que se possa impedir, assim como também para que ninguém glorie de suas próprias obras. Só é possível através dele o elo da perfeição. Ele sim é aquele que nos concede o pneuma, o fôlego de vida. Ele nos ensina a usar sempre da piedade, onde ele diz que os profetas e a lei se resumem naquilo que ele sempre fez e continua a fazer. Tudo aquilo que queres que vos faça, façais para com o próximo, aonde ele usou sempre da benevolência, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Recebe o meu espírito, está consumado. Fazendo assim, o Pai justificou aquele que é justo, ainda que o homem quis desvanecer a sua luz. Na verdade, aqueles que estavam nas trevas é que veio grande e repentina destruição sobre eles, porque está escrito: a condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, do qual preferiram que soltasse o ladrão. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus que nos concede através do Filho amado, Filho do homem, é a vida com abundância e a vida vindoura, aleluia, da qual nós perseveramos sempre constante nos exercícios constantes da fé. A palavra diz: os atletas se submetem a esforços físicos constantes, da qual, quando se chega um momento da prova, tem que se sujeitar ao regulamento da prova para que não sejam reprovados, aonde não são todos que alcançam o pódio. A palavra diz até que nem sempre os mais velozes são os vitoriosos. Jamais glorie-se em algo. Se tiver de gloriar, antes glorie em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí que somos fortes, porque dependemos da confiança naquele que nos aperfeiçoa, que nos capacita, que nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, aleluia. E assim perseveramos dia após dia. Ele renova as nossas forças, nos concede bom ânimo. Sim, ele disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E não há uma adversidade da qual possa nos impedir de chegar rumo ao alvo. O nome escrito no livro da vida, a alegria do Espírito Santo,
não tem principado, não tem potestade, nem mesmo a morte, ainda que passe pela primeira morte, estamos dormindo em Cristo, e ouviremos a sua voz, aquele que dirá: vinde benditos do meu Pai. Aleluia! Aquele que disse: não se turbe o vosso coração, não vos dou a paz segundo o mundo os dá, mas senão eu não vos teria dito: a casa do meu Pai há muitas moradas, não vos deixarei órfãos. Assim, quando os discípulos diz: como saberemos para onde vais? E ele disse também após a ressurreição: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai e vos envie o outro Consolador. Ele vos ensinará até o fim, a qual ele nos concede os caminhos retos, da qual seremos galardoados na Jerusalém celestial. Ali os frutos da justiça, segundo os Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada nos faltará. Ali nos pastos verdejantes e águas tranquilas, ali não haverá mais choro, ali só haverá júbilo daqueles juntamente com os ceifeiros. Um é o que planta, o outro é o que colhe, os anjos são os ceifeiros. Regozijaremos com eles, aqueles que nos ensinam. Não deis crédito àqueles que com doutrinas de anjos, com doutrinas meramente humanas, queiram vos seduzir. Até mesmo os anjos nos ensinam, quando homens de fé queriam se prostrar diante deles, e eles diziam: não façais isso, prostrai antes diante daquele que é digno de toda honra e de toda glória. E assim perseveramos dia após dia, porque a vanglória é maligna. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Onde estamos sempre sujeitando ao Espírito de Cristo, na reverência, na retidão, na sinceridade, na integridade, no temor, que é o princípio da sabedoria. Temei e tremei diante dele, povos, línguas e nações. Ele é aquele que tudo opera e executa, e tudo vai bem. A palavra diz que tudo coopera para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que abraçam essa sabedoria, são abraçados pela própria sabedoria, gerada no seio do Pai antes mesmo das obras mais antigas. Sim, aquele que disse: haja luz, e houve luz, e viu que a luz era boa, e houve separação de luz e trevas. Aquele que antes mesmo que a terra era sem forma e vazia, ele já estava no seio do Pai. Através dele tudo se formou, nada do que tem havia sido feito se não fosse por ele. E para ele e por ele são todas as coisas, e a ele seja toda honra e toda glória. Aquele que tudo opera e executa, aquele da qual nós depositamos a nossa confiança, e o seu Espírito é pronto e preparado e fiel para nos manter de pé até o fim. E assim perseverai em mais um dia, porque até aqui nos sustentou ele, aqueles que depositam a confiança nele. Felizes aqueles cujas transgressões e uma multidão de pecados lhes são perdoados e apagados. Através dele, o único mediador, o elo da perfeição, da qual nós o anunciamos, o confessamos de boca publicamente todos os dias, e demonstramos pelo bom proceder, através do seu Espírito pronto e experimentado, o elo da perfeição, aonde ele produz em nós as mesmas obras. Ele diz: se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos, demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós tenhais o meu Espírito, porque através dele nós demonstramos sendo seus imitadores, porque ele é o elo da perfeição, e somente através dele que se alcança a salvação, a vida eterna. Fugis de toda vã filosofia, doutrina meramente humana, ondas teológicas que vai e vem e nada os acrescenta. Fugis de todas as doutrinas meramente humanas, impossíveis de os justificar. Antes causa ira, muitos são os que causam ciúmes
no Senhor, porque Ele deu o seu único Filho, o unigênito de toda a criação, o unigênito do Pai, primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas também aquele que o rejeita traz ira sobre si, por um alto preço foi pago ali no madeiro. Enquanto as dívidas, não há como alcançar o perdão se não for por ele. Ele disse: de agora em diante sabeis que o Filho do Homem tem poder para perdoar os seus pecados. Do que é mais fácil dizer: levanta-te e anda, os seus pecados lhe são perdoados. Ele é aquele que nos concede a paz. Deus nos atrai até Ele enviando o seu Santo Espírito, a paz que excede todo o entendimento, guardando mente e coração em Cristo, e os rins sendo aperfeiçoados constantemente, purificados e santificados por meio da palavra e testificados segundo o Espírito, do qual estamos selados como cartas endereçadas ao Deus vivo. E assim perseverai em mais um dia, porque como ele nos ensina, se até mesmo os atletas que submetem a esses exercícios constantes, nós exercitando a nossa fé e seguindo os seus regulamentos, aonde só é possível através dele, alcançaremos, enquanto os atletas alcançam seus troféus e as suas medalhas que se perecem, nós alcançaremos algo que é imperecível, a coroa da vida. A mulher virtuosa, quando houver o casamento nas regiões celestiais, que é coroa para o marido espiritual. E a ele seja toda honra e toda glória, que santifica a noiva, do qual Cristo Jesus é o noivo que nos conduz ao marido espiritual, aquele que nos mantém na submissão do coração, que está preparando a noiva, um povo unido numa só fé, num só propósito, num só coração, disposto até o fim a jamais negar o seu nome, pois não somos traidores na fé. Não amamos o mundo e nem aquilo que há no mundo, mas amamos o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, do qual ele esquadrinha a intenção da mente e do coração, e sabe daqueles que perseveram dia após dia, negando a sua própria vida, porque assim como ele deu a sua vida por amor de muitos, assim também nós devemos proceder, dar a sua própria vida por amor daqueles que perecem por negligência, assim como aqueles que que não alcançam essa iluminação e estão mergulhados nas trevas. Por isso oramos dia após dia, para que o povo venha se arrepender dos seus maus caminhos. Ele é aquele que desmiuça toda a dureza do coração e concede o espírito reto e inabalável. E assim ele procede em nosso meio. Ele é aquele que convence o homem dos seus pecados, segundo a água transformada no vinho novo, faz a expiação pela culpa, pelos pecados, e seu espírito é fiel para aqueles que acatam as suas advertências, permanecem dia após dia nas obras de justiça, e segundo a sua palavra santifica e purifica, da qual assim perseveramos dia após dia. Segundo o fim teme ao nosso Senhor, que é o princípio da sabedoria, e o entendimento o desviar do mal. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.